Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal, continuando a série de rankings, né, para tentar atingir o objetivo dos 100, né, que eu me propus a fazer, que não vai ser fácil, mas eu tô aqui, de ranking em ranking a gente chega lá. E como sempre, claro, contando com a ajuda de vocês, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, e quem já se inscreveu, continue comentando, compartilhando, porque vocês são a razão de ser do canal. Vocês fizeram desse canal simples, sem nenhuma edição, sem nenhuma vinheta, sem nada, simplesmente com o conteúdo bruto aqui que eu gravo de forma improvisada. Vocês fizeram esse canal estar próximo de 6.000 inscritos, o que para mim é um número muito além da minha expectativa. E hoje o ranking é de uma banda que não é tão conhecida do grande público, é uma banda do chamado rock alternativo, né? E é uma banda que ela tem 40 anos de formação, na verdade 41, né? A banda surgiu em 1983, na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. É uma banda que faz parte ali do chamado indie rock americano, mas ela transitou por várias formas de se fazer música. Podemos dizer que é uma banda única em sua sonoridade, embora tenha influências de várias outras bandas e vários estilos, mas é uma banda que não existe nenhuma exatamente similar a ela. Eu estou falando do The Flaming Lips. O Flaming Lips, como eu falei, né, surgiu em 1983 e ele começou com uma sonoridade assim, mais voltada ali para o chamado pós-punk. Só que era um pós-punk inspirado ali por aquelas bandas ali, tipo Circle Jerks, o Manor Treat, mas ao mesmo tempo eles buscaram a influência do rock psicodélico ali, do Captain Beefheart, do Frank Zappa também, coisas do Pink Floyd. Então, nesse caldeirão de influências, surgiu o Flaming Lips. Eu vou falar aqui dos 16 álbuns de estúdio do Flaming Lips. Portanto, não vão entrar os álbuns ao vivo, não vão entrar coletâneas, não vão entrar os EPs, nem mesmo os álbuns que eles fizeram em colaboração com outros artistas. Serão apenas os 16 álbuns de estúdio da banda por si só. Começando com o pior, né, ou o menos inspirado, porque para mim os 16 álbuns do Flaming Lips são dignos de você ter na sua discografia. O 16º lugar é o King's Mouth, de 2019. Esse álbum aqui já é o penúltimo da discografia do Flaming Lips até o momento. Ele é um álbum com mais voltado para o eletrônico, é uma sonoridade mais perturbadora, é uma sonoridade mais densa. Aqui eu acho que eles exageraram demais na dose. É um disco que tem momentos bons, tem, mas ele se torna um tanto quanto cansativo em determinadas passagens etéreas, aquela coisa meio demorada, repetitiva. Eles começam a fazer aquela mesma sonoridade em várias músicas, assim, então acaba sendo um pouco desgastante, mas ainda assim um disco que dá para você ouvir sim, sem muito sacrifício. Então, em último lugar aqui, o King's Mouth de 2019. O próximo álbum é o The Terror, de 2013. Esse álbum aqui veio depois da separação do líder da banda, do Wayne Coyne, da sua ex-mulher, né? E nesse momento ele estava passando por uma série de dificuldades, assim, né? De momentos que na vida dele acabaram vindo com muita força nesse álbum, né? Esse álbum acabou sendo o reflexo daquele momento da separação. Então, é um álbum que tem esse sentimento de melancolia, de tristeza, por que não dizer. E também é um álbum assim, bastante perturbado, né? É um álbum assim, onde ele demonstrou todo aquele sentimento dele do que ele estava passando. Então o The Terror de 2013 vem a ser esse álbum aqui, né? Um álbum difícil também, um álbum denso, mas que também vale a pena ser conhecido.
O próximo álbum, de 2009, o The Embryonic. The Embryonic também é um álbum dessa mesma fase. São 3 álbuns que aqui o The Flaming Lips acabou fazendo nessa mesma pegada, digamos assim. Eletrônico, um eletrônico perturbador, um eletrônico assim bastante denso. E aqui não é diferente. É a fase que eu menos gosto. Eu, sendo bem sincero, a partir de 2009 é a fase que eu menos gosto da banda. Não é ruim, não é exatamente ruim, mas se eu tivesse que escolher de todas as fases, a fase que eu menos acho legal é essa aqui. Então, justamente por isso, esses álbuns dessa fase final acabam sendo os que ficaram aqui para trás no meu ranking. Então, o The Embryonic de 2009 é o antepenúltimo colocado. Em seguida, vem, de 2017, o Oxymodley. Oxymodley em polonês, né, o título desse álbum, significa Olhos de Jovem. Né? Também é um álbum muito forte aqui da psicodelia eletrônica, por assim dizer. Né? É uma psicodelia, ao mesmo tempo, voltada para a música eletrônica. Então, tem muitas passagens assim, dessa forma, né, onde você percebe essa mistura, né, e é um álbum também com muita característica, com a cara do Flaming Lips, né, com a vocalização típica do Wayne Coyne, aquela vocalização que ele tem, né, um vocal assim, meio que anasalado, meio que ao mesmo tempo demonstra assim, o vocal dele, a meu ver, passa esse sentimento assim de melancolia, de tristeza. É um vocal que para muitos pode não agradar, particularmente eu gosto muito. Então, esse álbum de 2017 aqui é um álbum que também fica nessa fase final, justamente porque são os álbuns que eu menos gosto da banda a partir desse momento assim que eles adotaram esse lado mais eletrônico e psicodélico. Não é ruim, volto a insistir. Quem quiser, quem não conhece Flaming Lips e quiser conhecer a banda, não tenha receio nem de conhecer essa mesma fase. Essa fase não é exatamente ruim. Pode ser até que para alguns venha agradar mais que as outras. Mas para mim, particularmente, acaba sendo a fase menos favorita. Em seguida, vem até agora o último álbum da banda, né, o American Head, de 2020. Esse álbum aqui é o melhor, para mim, dessa fase atual. Né? O último álbum acabou sendo o álbum que, desses 5 últimos álbuns que eles gravaram, acabou sendo o que eu gostei mais. Aqui tem músicas como, por exemplo, a Flowers of Neptune G, que é muito boa. Tem outras músicas aqui também, a My Religion is You, né? Também é bem legal, God and Policeman. Tem várias músicas bem interessantes aqui. Vale a pena conhecer esse álbum que, para mim, da fase atual, acaba sendo o melhor. Daqui para frente eu gosto de todos, assim, realmente, esses 5 que eu citei são os que eu menos gosto. Eu gosto, mas nem tanto. Daqui para frente eu gosto de todos, uns mais, outros menos, mas são os discos do Flaming Lips que, ao meu ver, são indispensáveis para quem quer conhecer a banda. O primeiro deles é esse aqui, ó, o Telepathic Surgery. Esse álbum aqui, de 1988, salvo engano meu, não tô bem certo se é 87 ou 88, é um álbum daquela primeira fase deles ainda, da fase onde eles ainda optavam por aquela sonoridade mais pós-punk, mais rápida, mais agressiva. Então, ao mesmo tempo já tinha um pouco de psicodelia aqui, mas bem menos. Então aqui a pegada era mais energética, mais forte, mais punk mesmo, né? Então esse álbum aqui é um exemplo bem claro dessa sonoridade, aqui o terceiro álbum da banda, o Telepathic Surgery. O próximo álbum é um álbum bem estranho, o mais curioso, talvez, álbum já gravado, um dos mais curiosos, com certeza, já gravados na história da música, eu diria. Por que esse álbum é tão curioso? Eles são 4 álbuns
4 álbuns, né? Dá pra ver aqui, eu tenho aqui o 3 e 4, né? E aqui 1 e 2. É um álbum, os 4 álbuns, eles são o mesmo conteúdo, só que com algumas coisas diferentes entre eles. E eles só fazem sentido total se você escutar os 4 ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que ter 4 aparelhos de som para você colocar os 4 tocando simultaneamente no nos aparelhos de CD para você conseguir escutar. Estou falando do álbum Zyrica, esqueci de falar o nome do álbum aqui, de 1997, Zyrica, né? Esse álbum, então, só fará sentido, segundo o Wayne Coyne, né, o líder da banda, se você ouvir ele em 4 álbuns, em 4 aparelhos de som ligados simultaneamente. Eu, particularmente, só fiz isso com 2, não consegui fazer com mais. Eu tenho 2 aparelhos aqui em casa, troquei em 2. Realmente fica uma sonoridade bem interessante, chama atenção, porque dá para você perceber que, embora eles toquem a mesma coisa, são álbuns que têm suas diferenças. Então, até pela curiosidade, esse álbum aqui vale a pena conhecer, e o conteúdo dele é bem legal sim. Zyrica, de 1997, um dos álbuns mais curiosos já gravados na história da música. O próximo álbum, o primeiro da banda, o Here It Is, de 1986. A estreia da banda aqui. Aqui é bem punk mesmo, aqui é pós-punk, é bem parecido com aquelas bandas ali do período. Eu lembro um pouco o New Model Army, enfim. É aquela sonoridade, lembra também um pouco o R.E.M. no começo da sua carreira, no Murmur. É um caldeirão de influências aqui, mas muito parecido com aquelas bandas daquele período de 1983, 84, que influenciaram muito aqui a banda The Flaming Lips, que estava iniciando, e aqui demonstrou que seria uma banda de futuro que poderia vir a fazer outros álbuns com outras sonoridades, e foi o que aconteceu já na sequência. O próximo é o Oh My God, segundo álbum da banda. Esse álbum também ele é uma continuidade do primeiro, mas ele já tem novos elementos. Aqui a psicodelia já se torna um pouco mais evidente, né? Deixando assim por si só um punk psicodélico, vamos dizer assim, né? Há até uma definição, né? Que é como se fosse os punks tomaram ácido, né? E aqui é bem isso. É uma mistura, né, de punk com aquela psicodelia, com distorção, com microfonia. Então vale a pena conhecer aqui, né, o segundo álbum da banda, o Oh My God, um álbum também muito bom. Na sequência agora vem o War with the Mystics, de 2006. Né? At War with the Mystics. Esse álbum aqui já é da fase mais pop, digamos assim, do Flaming Lips. Aqui o Flaming Lips colocou muitos elementos digamos, aqueles elementos mais comuns assim das bandas, buscando já um público maior, né? Então aqui tem muitos refrãos pegajosos, melodias. Aqui já tudo se tornou mais fácil. Aquilo que era uma salada de sons perturbadores, aqui se tornou muito mais fácil, palatável, muito mais para ouvidos não tão treinados. Então aqui o Flaming Lips optou por isso e se deu bem, porque essa fase, que compreende de 1999 a 2006, foi a fase mais pop e a fase de maior sucesso da banda. Então o At War with Mystics de 2006 acaba sendo justamente isso. O próximo álbum é o To Death in the Future Head, de 1990. Um álbum também bem legal, de 92, corrigindo. É um álbum que já entra naquela fase onde o grunge já estava em alta, o rock alternativo, e esse álbum calhou naquele momento ali, acabou elevando o Flaming Lips,
né? Acabou ele fazendo a banda se tornar, foi o pontapé inicial para a banda se tornar conhecida. Já no próximo álbum eles até teriam clipes na MTV e tudo mais. Então esse álbum aqui foi o pontapé de entrada para essa nova fase. Para essa nova fase que ao mesmo tempo ganhou os holofotes, tinha o seu lado experimental, mas também o lado pop. Então aqui é uma mescla do experimental com o pop, num período onde esse tipo de música estava em alta, e foi o que aconteceu aqui. Acabou tendo essa repercussão. Esse álbum aqui é um dos mais inspirados da banda. Agora, chegando aqui nos 5, no top 5, né, do Flaming Lips, vem o Cloud Taste Metallic, de 1995. Aqui a banda já tinha ousado com o experimentalismo e ao mesmo tempo aproveitado aquela maré, como eu falei, do rock alternativo, do grunge estar em alta, e fez um dos seus melhores álbuns. Um álbum também que tem muita música interessante. Não é preciso citar nenhum destaque aqui. É interessante, o Flaming Lips é uma banda que você tem que escutar os álbuns para você conhecer a obra. Citar destaques individuais é quase uma injustiça até. Então, por isso que eu estou centrando mais em falar nos álbuns apenas. E esse aqui é um dos melhores, o Cloud Taste Metallic de 1995, aliás. O quarto lugar aqui é o At the Drive in the Priest Ambulance, de 1990. Um dos melhores da discografia da banda. Vale muito a pena conhecer. Aqui ainda é um pouco daquela sonoridade dos anos 80, punk, psicodélico, começando a querer entrar nesse lado mais experimental. Um dos melhores álbuns, um dos álbuns mais aclamados, assim, um dos álbuns que começou a fazer com que o Flaming Lips saísse do anonimato para se tornar uma banda dos anos 90 mais conhecida. Nunca chegou ao mainstream, nunca foi uma banda realmente popular, mas aqui foi em 90 foi o pontapé inicial para que isso viesse a acontecer. Em terceiro lugar, medalha de bronze aqui, o Transmissions from the Satellite Heart. Esse álbum aqui foi o que fez a primeira vez com que o Flaming Lips entrasse na MTV norte-americana e aqui no Brasil também. A Turn It On, por exemplo, era um clipe que passava muito na MTV brasileira, né, foi um destaque. E a música She Don't Use Jelly também foi um grande hit. Então aqui eu estou citando 2 destaques, porque realmente essas foram os maiores nesse álbum aqui, que sem dúvida para alguns chega a ser o melhor álbum, né? Para mim está aqui em terceiro lugar, porque vem os outros 2 agora que a meu ver são insuperáveis. Em segundo lugar, medalha de prata, o Yoshimi Battles the Pink Robots. Sensacional. Esse álbum aqui não tem muito o que falar. Aqui tem a faixa título, Yoshimi Battles, né? Pink Robots, que é sensacional. Tem a Do You Realize, também uma música pop perfeita. Então vale a pena conhecer, vale a pena ir atrás. Essa aqui é o segundo lugar, é a medalha de prata com louvor. E para fechar, né, esperando que o carro de som aqui passe, né, para eu falar com mais tranquilidade, né, porque o carro de som a gente nunca pode prever quando ele passa, né, então tem que esperar um pouquinho, né. Então, esperando aí, né, a bondade do carro de som passando aqui, para falar do primeiro lugar. Primeiro lugar, de 1999, o The Soft Bullet. Esse álbum aqui, para mim, é o melhor disparado. Disparado não, porque o Yoshimi e o Satellite também mereceriam estar aqui. Mas é o que mais mexe comigo, é o que mais fala, o que mais fez eu gostar de Flaming Lips. Foi aqui que eu conheci a banda, na verdade. Aconteceu de uma forma assim, eu estava escutando um programa chamado Garagem, né? Muita gente talvez conheça, outros nem tanto. Esse programa Garagem
Era um programa transmitido na Rádio Brasil 2000, na época. E tinha a participação do André Barcinski, do jornalista André Barcinski, que escreveu na Bis, do Álvaro Pereira Júnior, jornalista Álvaro Pereira Júnior, que também hoje participa do Fantástico, bem conhecido hoje no Fantástico, e também do Paulo César Martins, do Notícias Populares. Eles faziam esse programa, que era um programa muito engraçado, era um programa onde eles faziam muita gozação, era muito divertido. E ao mesmo tempo eles davam dicas de novos sons, novas sonoridades que estavam surgindo. E eu lembro que o André Barcinski indicou esse álbum aqui, o Soft Bulletin. Na época era mais difícil de achar, ainda não existia MP3, estava engatinhando ali o MP3, e eu fui atrás e consegui encontrar esse álbum aqui, o Soft Bulletin, e para mim foi paixão à primeira vista. Esse álbum aqui vale muito a pena, começa com Race for the Prize, uma música perfeita. Quando eu coloquei para ouvir, eu já vi que essa banda eu ia gostar e que eu ia querer ter tudo o que ela tivesse produzido, e foi o que eu fiz, acabando até hoje. Compro tudo que o The Flaming Lips lança. E aqui tem o The Observer, Slow Motion, The Gash, enfim, todas as músicas aqui. Aqui vale a pena conhecer. Se você quiser conhecer um álbum apenas, já que não tem uma coletânea que eu posso te indicar, quiser conhecer um álbum do Flaming Lips, vai nesse aqui. Ou então no Yoshimi, para não arriscar. Um dos três, então, vai lá. Soft Bulletin, Yoshimi Battles e o Satellite. Os três são irrepreensíveis. Mas esse aqui, para mim, é o top 1 com louvor. Gente, mais um ranking aqui para vocês. Sempre gravando assim, no improviso, carro de som ou qualquer outra coisa. Cachorrinho latindo lá fora. Enfim, a gente sempre tem esses imprevistos, mas eu gravo assim mesmo para vocês, porque é assim que vocês falaram que gostam, com espontaneidade, com improviso, sem edições, sem exageros de regravações, cortes, e sempre vai ser assim, até nós chegarmos no 100º ranking, contando com vocês, com a ajuda de vocês, que é o mais importante. Então, era isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.